começa mais uma aula de Física 1. Vamos resolver aqui alguns exercícios relacionados à parte de energia e trabalho. Vocês já sabem, se tiver alguma dúvida, vocês podem entrar em contato aí com algum dos meios de comunicação que eu deixo disponível para vocês. Eu espero então que vocês compreendam muito bem essa aula e vamos então logo tratar da resolução desses exercícios. Bem, como eu dito anteriormente, a gente vai se prender aqui à relação trabalho e energia. Vamos resolver então alguns exercícios aí. E o método de abordagem aqui relacionando energia e trabalho, ela acaba sendo um pouquinho mais simples do que as relações de cinemática e de dinâmica vistos até o momento. Primeira questão então, temos um caminhão de 3.000 quilos, deve ser embarcado em um navio por meio de um guindaste que exerce uma força de 31 kN para cima sobre o veículo. Essa força, suficiente para exercer a força gravitacional e fazer com que o caminhão comece a subir, atua ao longo de uma distância de 2 metros. Determine, letra A, o trabalho realizado pelo guindaste, letra B, o trabalho realizado pela força gravitacional, letra C, a velocidade de subida do caminhão após os 2 metros. Bem, primeiramente então a gente precisa entender o que está acontecendo nesse sistema. Então a gente tem aqui o esboço ali de um caminhão. Eu tenho então aqui que inicialmente esse caminhão aqui ele está no solo e ele vai ser levantado então por uma força F obtida aí pelo guindaste. Temos então a nossa força peso atuando nesse sistema e a partir então que ele começa a se movimentar aqui, então temos novamente aqui duas forças indicadas ao longo desse caminho, que seria a força peso e obviamente a força exercida pelo guindaste. Uma trajetória então ΔY aqui que vai ser a altura que esse caminhão foi levantado. A letra A então, para calcular justamente o trabalho realizado por essa força do guindaste, a gente vai então partir da relação que o trabalho é igual à força realizada pelo guindaste vezes o deslocamento então sofrido por esse corpo. Escalarmente, então, escrevendo essa equação, a gente pode escrever então pela força cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento, nesse caso aqui 0 graus, porque ele está na mesma direção, vezes ΔY, então, que seria a altura. Bem, a força, então, a gente já viu que ela vale 31 vezes 10 a terceira newtons. Cosseno de 0 é 1, ΔY, que é a altura levantada, que é 2 metros. O trabalho, então, realizado pelo guindaste é de 62 kJ. Na letra B, pede-se, então, para calcular o trabalho realizado, então, pela gravidade. Nesse caso, então, a gente pode levar em consideração que a força que estaria atuando ali, respectivo à gravidade, seria a força-peso. Então, trabalho gravitacional, TG, vai ser igual a força-peso, a massa vezes a aceleração da gravidade, que multiplica, então, o deslocamento ali desse corpo. Nesse caso, então, a gente vai ter a massa do caminhão, a aceleração da gravidade, cosseno do ângulo entre a força gravitacional e o deslocamento. Nesse caso, então, é 180 graus, porque o deslocamento é para cima, a força-peso é para baixo, que multiplica então o deslocamento, que é ΔY. Nesse caso, então, temos então que o trabalho realizado pela força gravitacional é a massa do caminhão, 3.000 quilos, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, cosseno de 180, que é menos 1, ΔY, que é 2 metros. O trabalho da força gravitacional, então, é menos 58,9 kJ. Na letra C, então, ele pede para encontrar então, a velocidade que ele vai estar ao final então, desses 2 metros. A gente parte então do princípio que o trabalho total realizado pelo sistema é igual à variação de energia cinética então, sofrida ali por esse caminhão ao longo dessa trajetória. O trabalho total realizado vai ser o trabalho realizado ali então, pelo guindaste, mais o trabalho realizado ali pela força gravitacional, que é igual então à variação da energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, que a gente pode escrever também como meio
de MV final ao quadrado menos meio de MVI, que é o inicial, ao quadrado. Como o problema pede para a gente então a velocidade final, a gente isola então a velocidade final nesse sistema. Então vamos ter que a velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o trabalho total, que nesse caso é o trabalho do guindaste mais o trabalho da força gravitacional, dividido então pela massa do sistema. Substituindo então nossos valores, a velocidade inicial do caminhão, quando ele está ainda na superfície, é 0. 2 vezes, a gente vai pegar então a energia, vamos pegar o trabalho realizado ali pelo guindaste, que é 62.000, menos o trabalho realizado ali pela força gravitacional, que é 58.900, dividido pela massa do caminhão. Isso daqui vai dar 2,08, a raiz quadrada então de 2,09, perdão. A raiz quadrada então de 2,09 vai dar a velocidade final, portanto a velocidade final é 1,45 metros por segundo, após esses 2 metros aí que o guindaste levantou o caminhão. A segunda questão: durante o inverno, você participa de uma corrida de trenós que cruza um lago gelado. Para iniciar o movimento, você puxa o trenó, massa total de 80 kg, com uma força de 180 newtons, a um ângulo de 20 graus em relação à horizontal. Determine, letra A, o trabalho realizado por você, e letra B, a velocidade final do trenó após se mover de uma distância Δx igual a 5 metros, admitindo que ele parte do repouso e não haja atrito. Bem, um esqueminha rápido aqui para a gente entender. Teríamos aqui então nosso trenó sendo puxado por uma força F. Essa força F então é aplicada com ângulo θ com relação à superfície aqui de deslocamento desse trenó. Nesse caso, então, a letra A que pede para calcular esse trabalho. A gente tem então que o trabalho vai ser a força Fx Δx, já que o trabalho só é realizado aqui ao longo da horizontal. Com isso, então, a gente pode escrever essa equação aqui da seguinte maneira: F cosseno de θ, Δx, portanto, vamos pegar aqui o módulo da força F, que é 180 newtons, cosseno do ângulo que ele faz com a horizontal, cosseno de 20 graus, vezes a distância percorrida, que é 5 metros, o que vai dar um trabalho então de 846 joules. Já na letra B, ele pede então para calcular a velocidade final após então esses 5 metros. Para isso então a gente vai utilizar a relação que o trabalho é igual à variação da energia cinética, nesse caso então meio de m v final ao quadrado, menos meio de m v inicial ao quadrado. Vamos isolar então a velocidade final que a gente quer para esse problema. A velocidade final então vai ser a raiz quadrada da velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes o trabalho realizado, dividido pela massa do trenó. Substituindo então os valores, a velocidade inicial então é 0, o trabalho então é 846 vezes 2, dividido então pela massa do trenó, que é 80 kg. Tirando a raiz quadrada então disso tudo, a gente vai chegar então que a velocidade final desse trenó é de 4,60 metros por segundo. Questão número 3. Temos um bloco de 4 kg apoiado sobre uma plataforma sem atrito. É preso a uma mola que obedece à lei de Hooke e exerce uma força F igual a menos kx na direção de I, onde K é igual a 400 Nm por metro e x é medido em relação à posição de equilíbrio do bloco. A mola está originalmente comprimida, com o bloco na posição x1 igual a menos 5 centímetros. Determine, letra A, o trabalho realizado pela mola sobre o bloco quando este se move da posição x1 igual a menos 5 centímetros para sua posição de equilíbrio x2 igual a 0 centímetros. E letra B, a velocidade do bloco em x2 igual a 0 centímetros. Bem, nesse caso então a gente já tem aqui que
que levar em consideração que todas as unidades têm que estar convertidas para o Sistema Internacional de Unidades. Para resolver então a letra A, que é o trabalho realizado ali pela mola sobre o bloco, a gente considera então, já que a força aplicada ali é uma força do tipo da lei de Hooke, ou seja, uma força elástica. Nesse caso então é uma força então que ela apresenta uma dependência da posição de x, portanto não é uma força constante. Por isso então a gente vai calcular a integral de f de x dx desde x1, que é a posição em que a mola está comprimida, até x2, que é a posição então de equilíbrio ali da mola. Nesse caso então, o trabalho fica a integral de f de x dx de x1 até x2. Lembrando que a gente está levando em consideração aqui esse integral porque a gente não tem uma força ali constante ao longo de todo o movimento, certo? Essa força é variável. Nesse caso, então, vamos trocar aqui a nossa força f de x pela lei de Hooke, que é menos kx dx de x1, que nesse caso é de menos 0,05 metros, até x2, que é igual a 0 metros. Resolvendo então essa integral, eu vou ter então menos meio de kx ao quadrado, do intervalo de menos 0,05 até 0, substituindo aqui então esses valores. Se eu for substituir o primeiro termo aqui, ele vai ser 0, menos esse termo aqui negativo, ele vai ficar menos meio de k de menos 0,05 ao quadrado. Portanto, o trabalho aqui realizado nesse primeiro instante é de 0,50 joules. Na letra B, então, ele quer partir então para calcular a velocidade desse sistema no ponto de equilíbrio, ou seja, quando a mola está sem ser comprimida ou distendida. Então a gente parte então da relação de trabalho e energia, ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética, que a gente já viu em casos anteriores. O que eu vou fazer então aqui é isolar justamente a velocidade final, que nesse caso aqui vai ser a velocidade V2, que é a velocidade em x igual a 2. Temos então que a velocidade V2 é igual a raiz quadrada de V1 ao quadrado mais 2 vezes o trabalho dividido por m. Vamos então substituir os valores fornecidos no problema. A velocidade inicial, então, quando a mola está totalmente comprimida ali é 0. 2 vezes o trabalho que a gente calculou anteriormente, que é 0,50, dividido então pela massa desse bloquinho, que é de 4 kg. A gente vai chegar então que uma velocidade V2 em x igual a 2 é igual a 0,50 metros por segundo. Na questão número 3, você empurra uma caixa rampa acima utilizando uma força horizontal F de 100 newtons. Para cada 5 metros de distância ao longo da rampa, a caixa altera em 3 metros sua altura. Determine o trabalho realizado pela força F para cada 5 metros de seu movimento ao longo da rampa. Letra A. Calculando diretamente o produto escalar dF pelo deslocamento S. Letra B. Multiplicando o produto dos módulos dF e S pelo cosseno do ângulo entre suas direções. Letra C. Obtendo Fs, a componente da força na direção do deslocamento, e multiplicando-a pelo módulo do deslocamento. E letra D, obtendo a componente do deslocamento na direção da força, multiplicando-a pelo módulo da força. Então, nessa questão número 4 aqui, a única coisa que ele pede é justamente para você então calcular esse trabalho. Só que cada alternativa aqui ele pede que você determine esse trabalho de formas diferentes. Então vamos entender um pouquinho aqui esse problema fazendo um pequeno sisteminha aqui, diagrama, no sistema cartesiano. Então aqui a gente tem o nosso plano cartesiano, x e y, eu tenho aqui meu plano inclinado. Esse plano inclinado então consta aqui que num ponto inicial eu tenho um bloquinho, uma caixa, ela é empurrada então a uma distância aqui de 5 metros.
essa distância de 5 metros provoca uma altura de 3 metros. Tá? Então, a distância percorrida ao longo do plano aqui é o vetor S, a força aplicada é a força F, que de acordo com o problema, a força está sendo aplicada aqui somente ao longo da direção X. Tá? E então, a gente precisa aí também descobrir, para fazer os cálculos de acordo com as condições que ele determinou, qual que é então a distância equivalente percorrida aqui ao longo do eixo X. Tá? Para isso, então, para encontrar esse X na direção de I aqui, a gente pode recorrer então ao teorema ali de Pitágoras. Tá? Então, xi será então a raiz quadrada da hipotenusa, nesse caso aqui 5 ao quadrado, menos um dos catetos, nesse caso aqui esse cateto aqui, ao quadrado. Tiro a raiz de tudo isso e vamos chegar então que esse comprimento xi aqui ao longo do eixo X é de 4 metros. Portanto, a gente pode escrever vetorialmente as componentes do nosso vetor S. Logo, o vetor S, que é o deslocamento, vai ser 4 na direção I, mais 3 na direção J. E a força, segundo o que foi fornecido para a gente ali, ela vai ser 100 newtons na direção I. Como eu não tenho a força aplicada em nenhuma outra direção, ela vai ser 0 na direção J. Podemos então agora partir para fazer os respectivos cálculos de trabalho de acordo com cada uma das condições solicitadas ali então, pelo problema. Na letra A, ele pede para calcular ela a partir então do produto escalar ali entre F e S. Nesse caso, então, eu vou ter o meu vetor F vezes o meu deslocamento S, que eu também posso escrever como, em função das suas componentes, f de x, delta x, mais f de y, delta y. Nesse caso, f de x é 100 newtons, delta x é 4, f de y é 0 e delta y é 3. Fazendo essas contas, então, a gente vai ter então, que o trabalho vale 400 joules. Na letra B, ele pede então para calcular em função da relação ali com o ângulo encontrado nesse sistema. Então, o trabalho é igual a F vezes S cosseno de θ, que é o ângulo que ele faz ali do plano inclinado com o eixo X. Nesse caso, então, a gente pode calcular o cosseno desse θ aqui a partir então de x dividido por S, ou seja, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A gente encontrou então o valor de x, a hipotenusa foi fornecida para a gente, que é 5 metros, o que vai dar então que o cosseno de θ vale 0,8. Substituindo então nessa relação aqui, a gente vai ter então que o trabalho é igual a 100 newtons vezes S, então o módulo de S então é 5, vezes cosseno de θ, que nesse caso vale 0,8. E a gente tem também que o trabalho vale 400 joules, que é de se esperar que seja igual ao da letra A. Na letra C, ele pede então para se calcular ele a partir da componente da força Fs, ou seja, a força aplicada ao longo da direção S, do plano inclinado. Né? Encontrando então Fs, Fs nesse caso então vai ser F cosseno de θ, que é igual então a 100 newtons vezes 0,8. Então Fs, ou seja, a força na direção ali do plano inclinado, é de 80 newtons. O trabalho então vai ser a força pelo deslocamento, nesse caso então 80 newtons vezes 5 metros, e a gente tem também que esse trabalho aí vale 400 joules. E por fim, então, ele quer que a gente calcule o trabalho, achando então a relação aqui em função de Sx. Sx, então, nesse caso, vai ser o módulo de S vezes cosseno de θ, nesse caso, então, 5 vezes 0,8, o que vai dar para a gente, então, que ele vale 4 metros. O trabalho, então, vai ser a força aplicada ao longo do eixo X,
vezes a componente de S em X, o que vai dar então 100 vezes 4, o que dá também para a gente 400 joules. Então esse problema aqui ele foi simplesmente para calcular o trabalho, mas ele é uma forma aí bem ilustrativa aí que a gente pode calcular o trabalho de diferentes formas, dependendo das variáveis que a gente tem disponíveis naquele momento, ou a variável que seja mais fácil para realizar o cálculo naquele instante. Na questão número 5, temos um pequeno motor que é utilizado para operar um elevador que carrega uma carga de tijolos com peso de 800 newtons, a uma altura de 10 metros em 20 segundos. Qual é a potência mínima a ser desenvolvida pelo motor? Nesse caso, então, a gente vai partir ali da definição de potência. A potência, então, a gente sabe que é dada pelo produto escalar entre a força e a velocidade de deslocamento ali do corpo, que a gente também pode escrever ele escalarmente como sendo FV cosseno de θ, onde θ, então, é o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor força. Nesse caso, então, a gente pode também definir a minha velocidade em função da distância percorrida, tá? E o tempo que ele levou para percorrer dada distância. Portanto, então, F é igual à velocidade. Nesse caso, então, a gente está fazendo a razão do espaço pelo tempo, ΔY por ΔT, vezes cosseno de θ. Isso porque o problema não deu a velocidade para a gente, mas ele deu a distância e o intervalo de tempo que ele leva para percorrer essa distância. Portanto, substituindo os valores, a força é 800 N, a distância percorrida é de 10 metros, o tempo é de 20 segundos, cosseno do ângulo então é cosseno de 0 graus, porque a força está aplicada na mesma direção aí do deslocamento. Nesse caso, então, eu tenho que a potência fornecida aí por esse motor deve ser de 400 watts. Questão número 6. Uma garrafa cuja massa é de 0,350 kg cai a partir do repouso de uma estante de 1,75 metros acima do piso. Determine a energia potencial do sistema garrafa-terra quando a garrafa ainda está sobre a estante e no instante imediatamente anterior ao seu impacto com o piso. Determine também a energia cinética da garrafa no instante anterior ao choque. Então, nesse caso, então, a gente vai utilizar aí a relação trabalho-energia cinética, relacionar então também trabalho e energia potencial para resolver esse problema. Então, a primeira parte, então, que é justamente calcular o trabalho realizado pela garrafa, para a gente encontrar essa energia potencial que ela teria. Nesse caso, então, a gente tem que o trabalho da garrafa é igual à variação da energia cinética, e a gente sabe que o trabalho da garrafa ele também se relaciona com menos a variação da energia potencial. Nesse caso, então, a gente tem que a energia potencial é menos mg ΔY final, ou seja, a altura final da nossa garrafa. Tá? Ele é menos porque o sentido agora de orientação ali da garrafa é que o zero é na altura máxima, tá? Então a altura final ali vai ser zero quando ele cair. mg yi, que seria a altura inicial, nesse caso então é a altura que a garrafa está na estante. Como a altura final então é igual a zero, sobra então para a gente que o trabalho realizado ali pela garrafa é de mgh, que é a mesma coisa então que a energia potencial desse sistema. Tá? Lembrando então que a energia potencial se relaciona com a energia cinética por menos ΔU igual a ΔK. Nesse caso então temos que menos a energia potencial final mais a energia potencial inicial é igual à energia cinética final menos a energia cinética inicial. Veja que isso daqui é menos, então o primeiro termo é menos,
seria menos a energia cinética, mas como é menos, ele acaba sendo mais aqui. Continuando então, a gente tem que então a energia potencial final, ou seja, quando a garrafa chega ao solo, ela é zero. A inicial, então, a gente já calculou anteriormente, que ela vale mgh. A energia cinética final é meio de mv final ao quadrado, velocidade final ao quadrado, mais meio de m, a velocidade inicial ao quadrado. A velocidade inicial é zero nesse instante que a garrafa começa a cair da estante. O que dá para a gente, então, que a energia cinética final, que é essa energia cinética aqui, que a gente quer calcular, é igual a mgh. Portanto, então, a energia cinética final é igual a massa, 0,350 kg, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, multiplicado pela altura, que é 1,75 metros, o que vai dar para a gente, então, uma energia cinética final, logo antes dela tocar o solo, né? Instantes infinitesimais antes dela tocar o solo, ela vale 6,01 joules. Por último, temos então a nossa questão 7. O sistema ilustrado na imagem abaixo consiste em um jogador de basquete, do aro, da cesta e da terra. Admita que a energia potencial desse sistema seja nula quando o jogador está sobre o piso e que a cesta seja horizontal. Determine a energia potencial total desse sistema quando o jogador fica pendurado na cesta, conforme indicado. Admita também que o jogador possa ser descrito como uma massa pontual de 110 kg a 0,8 metros acima do piso quando de pé e 1,8 metros acima do piso quando pendurado na cesta. A rigidez da cesta é de 7,2 kN por metro e o deslocamento de sua parte frontal, S, é igual a 15 centímetros. Bem, o que a gente tem nesse problema então é a seguinte situação. Nosso jogador de basquete, quando ele estivesse então na superfície, eu teria então um equivalente, tá, a uma massa que está a uma altura de 0,8 metros em relação ao piso, tá? Ou seja, esse 0,8 metros aqui então é o referencial que a gente vai ter para poder calcular essa energia potencial solicitada aqui no problema, tá? E 1,3 metros aqui então vai ser também uma referência pontual, tá, que esse jogador está em relação ao solo. Bem, quando ele se pendura aqui na cesta, então a gente tem que essa cesta então ela sofre uma pequena deformação, essa deformação que, considerando então que ela originalmente estava na horizontal, é de 15 centímetros, portanto a gente pode descrever esse comportamento aqui da cesta como se fosse o equivalente de uma mola. Tá? Por isso então é dado então, uma rigidez elástica dessa cesta aqui de 7,2 kN por metro. A partir disso então a gente pode levar em consideração as condições para calcular ali qual que é essa energia potencial. Então a energia potencial total será a soma então da energia potencial gravitacional sofrida ali pelo jogador, que vai ser então o G, a energia potencial gravitacional, vai ser mgh, e a energia armazenada na cesta, que vai ser então equivalente a uma energia potencial elástica. Nesse caso, a energia potencial elástica, o S aqui, tá, vai ser meio de Ks ao quadrado. Lembrando então que esse S é o deslocamento ali sofrido ali pela cesta. A altura H então, ou seja, a variação sofrida ali de altura para a gente poder calcular essa energia potencial, vai ser um y2 menos y1, onde y2 então é a altura do jogador quando ele está segurado, se pendurado ali na cesta, e y1 a altura dele quando ele estaria então ali em relação ao solo. Tá? Nesse caso então, essa altura que a gente tem com relação ao solo, o equivalente dela, seria de 1,3 metros menos 0,8 metros, que é igual então a 0,5
metros. Então essa daqui é a altura que a gente utiliza então para calcular a energia potencial gravitacional. Logo, então, a gente tem então que a energia potencial total, que é a energia potencial gravitacional mais a energia acumulada dentro da cesta, vai ser então mgh mais meio de ks ao quadrado, substituindo então os valores que a gente tem disponíveis, a massa do jogador, que é de 110 110 quilos, a aceleração da gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, a altura, que a gente já demonstrou que ela vale 0,5 metros, mais meio da constante elástica da cesta, que é 7,2 vezes 10 a terceira, multiplicado pelo deslocamento ali sofrido pela cesta, que é 0,15 metros ao quadrado. Fazendo os cálculos, então, a gente chega aí a uma energia potencial de 621 joules. Bem, pessoal, então vocês podem notar aí que todos esses problemas relacionados aí à energia, eles são problemas aí relativamente simples de resolver comparados com os problemas anteriores que envolviam força, tá? Isso então permite que a gente possa resolver aí problemas mais complexos, tá? Utilizando então esses conceitos de energia. Por isso, então, a relação de energia e trabalho é tão importante assim para nós aqui na física. Tá? Agradeço então a paciência de vocês e a gente se vê então em uma próxima oportunidade. Até mais!